Silvia Nascimento, terapeuta sistêmica. Hoje nós vamos compartilhar um assunto de muita importância aqui dentro do consultório terapêutico: o ex e a constelação familiar. Vem comigo! Quando nós falamos em constelação familiar de relacionamento amoroso, nós precisamos entender e compreender o que quer dizer esse sistema familiar. Então, o sistema familiar que nós fazemos parte é o nosso grupo de família. Os nossos pais, a família dos nossos pais, a família do nosso pai, da nossa mãe, todos que vieram antes deles. Eu faço parte dessa história. Não tem como nós ignorarmos a existência dessas pessoas, conhecendo ou não. E todas as histórias, relacionamentos, tragédias, tudo o que aconteceu antes de nós, com o nosso pai, nossa mãe. Eu estou fazendo esse gesto porque do lado direito atrás de nós está o nosso pai. Do lado esquerdo atrás de nós está a nossa mãe. Por isso esse equilíbrio nosso do feminino e do masculino. Então, atrás do meu pai estão todas as forças das pessoas, da parte masculina, a força do masculino na minha árvore genealógica, na minha personalidade. Atrás da minha mãe está toda a força feminina, aonde eu sou composta dessas duas partes, de preferência em equilíbrio. E aí eu me torno quem eu sou, Silvia Nascimento. E como eu levo essa informação para as minhas relações e principalmente aqui nesse exemplo, os meus relacionamentos amorosos, ou o meu, né? Então, se você teve mais de um, se você está no relacionamento atual e só teve esse, se você não está em nenhum, bora lá entender para já entrar num próximo, ou o seu atual, melhorar, estar mais saudável e talvez você num próximo mais equilibrado. Vamos entender isto. Quando falamos de relacionamento de casal, estamos falando da terceira lei criada por Bert Hellinger na experiência que ele teve na África do Sul, com as tribos Zulus. Ele identificou lá na cultura, na convivência, na forma como que eles olhavam para a família e ele achou aquilo muito interessante e começou a estudar cada vez mais e ele identificou essas três leis: o pertencimento, a hierarquia e a troca. O pertencimento, todos pertencem ao sistema. Vamos supor que morreu alguém na sua família e através de uma tragédia. E por algum motivo, essa pessoa foi assassinada. Esse assunto não é contado, não é conversado numa mesa de café de família. Então, de alguma forma, quem é contra qualquer tipo de briga, de crime, de assassinato, vai olhar para essa história e dizer: não quero nem saber. Né? Não vamos falar nesse assunto, ou foi triste, ou foi terrível. Nós damos desculpas, mas na verdade nós estamos usando o termo que Bert Hellinger usa, que é excluindo esta história. Por que excluindo? Porque eu julgo. Embora, com certeza, você está certo, é o seu ponto de vista, é a sua ética pessoal. Então, você exclui esta história, você exclui esta situação. Tipo, não vamos falar nisso. Mas é uma coisa que está aberta, um assunto, uma energia que está aí rolando e ninguém fala sobre isso. Principalmente se houve lá um assassinato e da outra pessoa que morreu ou que matou, não se fala nisso. Então nós chamamos isso dentro do sistema familiar, da constelação, como um segredo. Um emaranhamento que está ali uma história dentro da outra e nós precisamos achar o fio da meada para tentar entender ou dissolver esse emaranhamento. Então, como trazer isso, esta história, essa consciência para o relacionamento de casal? Então, como eu vou trazer para vocês aqui o ex, né? Nós vamos falar de relacionamentos anteriores que possivelmente a sua esposa ou a sua namorada ou a sua ex teve, que você, homem, não teve a consciência, a sabedoria ou esse conhecimento de que você precisa ou precisava ter incluído no seu coração os ex-relacionamentos da sua esposa, da sua namorada. Você e clientes chegam aqui e falam assim: Silvia, mas como que eu vou incluir? O cara batia nela, como é que eu vou aceitar isso? Silvia, o cara pegou os documentos dela e
falsificou e fez uma tragédia. Bom, Silvio, ele largou ela por traição. Independente disso, de novo, Silvio Nascimento, o que é que você tem com isso? Você não pode trazer para você as dores emocionais vividas da sua esposa, da sua namorada com relacionamentos anteriores. Ó, tem uma ordem. Quem que chegou antes de você? Teve um relacionamento amoroso legal? Um namoro? Um noivado? Foi casada? Ela está agora numa segunda ou terceira união com você? Você precisa incluir no seu coração, da mesma forma que você inclui ela, toda a história dela. E vamos supor que num desses relacionamentos, esta sua namorada ou esposa teve um filho com algum deles. E ela traz esse filho para dentro, para junto da relação de vocês. Bert Hellinger chama isso de ela já traz uma história, ela já traz uma, entre aspas, uma carga emocional, não que o filho é fruto de uma carga, mas ela já traz uma bagagem para esse casamento atual. E se esse homem não olhar para esta história, incluindo no seu coração que essa história é dela, e incluindo também o pai dessa criança aqui, ele vai ter possíveis muitas confusões entre o casamento, entre esta criança, embora a criança pode dizer assim, ele é meu pai, eu não quero saber desse, que é o meu pai de origem. Não foi legal? Meu pai nem liga para mim. Ah, o meu pai nem me visita. É esse aqui, o atual namorado, ou namorido, ou marido da minha mãe, é ele que é meu pai. O outro eu nem sei cadê. Então, a própria criança está excluindo o próprio pai, e não é só isso. Tudo que esse pai traz junto com ele, o pai, a mãe, o avô, o bisavô, tataravô, você entende? E lembrando que o casamento, ele nunca é de duas pessoas, uma união de duas pessoas. É a união de dois sistemas. Então, quando você exclui uma das partes, ou uma das partes que pode ser uma criança, que veio de um relacionamento anterior da sua esposa, você está, na verdade, excluindo a própria esposa. Mas você ainda diz que ama. Como é que isso funciona? Você ama, mas não ama completo. Porque como assim? Você aceita a pessoa, quer construir uma história com ela, mas você não aceita, não concorda com a história que ela traz. Que amor é esse? Entende? Então, logo, logo, esse relacionamento vai balançar bastante. Pode se tornar um relacionamento tóxico. Esse pai, por algum motivo, pode voltar a requerer a atenção dessa criança. Aí esse aqui entra em briga, em confusão, tipo, aqui dentro ele não entra, aqui dentro ele é ninguém. Ou essa criança se torna um adolescente e... Não quero mais conviver com meu pai, eu já tenho um que é o namorado da minha mãe ou o marido atual. E aí a família desse aqui começa a querer conhecer esse jovem. Tá percebendo o tamanho da confusão? Que não é somente um ex-relacionamento, você não é somente um outro. Existe uma história e essa história precisa ser reconhecida, precisa ser respeitada. Então é disso quando nós falamos, quando nós usamos o termo terapia sistêmica familiar. Sistêmica porque eu preciso incluir todas essas histórias. Familiar porque nós viemos da família e vamos continuar levando para frente esta família. Independente se você quer se casar ou é solteiro ou não quer mais saber de relacionamento. Você faz parte dessa história. Você faz parte da sua história. E isso faz uma diferença imensa na sua vida, na sua essência, no seu amor próprio, na autoestima. Essa criança pode dar terríveis trabalho na escola. Ela pode começar a se excluir, porque aqui eu coloquei um representante, um bonequinho masculino. Ele é o pai, ele é a imagem do pai. Todas as vezes que a mãe olha para essa criança e recusa ter tido um filho com esse homem, por N motivos que ela vivenciou com ele, e a forma com que esse casamento terminou, ele é o pai. Naquela época, naquele lugar, naquele momento, em milésimos de segundo, Deus colocou ali uma alma nessa relação sexual, independente da forma que foi, e ali veio
a vida uma criança. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, quando a mulher que está aqui no meio, né? Ela está no meio de 2 homens, ainda tem uma criança. As complicações do casamento, as discussões, os desacordos começam a criar atritos. As famílias começam a entrar e dar o palpite na família do outro. E você olha e fala assim, poxa, mas meu casamento estava tão bom, o que está acontecendo? Então chega um determinado momento em que não dá mais para nós termos, vamos supor aquele termo, né, de termos vista grossa sobre o passado. Tem, né, aquele dizer assim, né, passado é passado, ok, desde que ele esteja equilibrado, desde que ele seja reconhecido aqui, desde que você reverencie o passado do seu parceiro, da sua parceira, tudo que veio atrás dela e dentro dela, não dá para separar. Nós somos um todo dentro do nosso sistema familiar. Isso sim, eu tenho mais possibilidades e probabilidade de ter casamento atual e futuras relações saudáveis. Fora dessa consciência, é muito difícil você ter harmonia, inclusive na sua vida financeira. E lembrando que, em um próximo vídeo, eu vou falar com você sobre dinheiro. Tem a ver com o seu posicionamento na sua relação de casal. Nossa vida é dividida em 3 áreas. Vida pessoal, amor próprio, autoestima, procrastinação, saúde, enfim, você, a sua pessoa. Segundo, relacionamento íntimo, sexualidade, casamento e filhos. Terceiro, trabalho, carreira e dinheiro. Então, o dinheiro está na 3ª área da nossa vida. Se você dá preferência para ele desde a primeira parte, já está em equilíbrio. E como são suas crenças a respeito de dinheiro? Tem a ver com o amor. Por quê? Amor de seus pais. O amor que você tem, a referência que você tem do amor dos seus pais, é essa referência que você vai levar para os seus relacionamentos, você vai levar para sua cama, né? Na hora ali do ato sexual, literalmente, você vai levar isso para a cama e talvez dali nasçam futuras gerações com essa continuidade de padrões repetitivos de exclusão do masculino. E essa criança aqui que eu represento é um filho homem. Percebe como isso pode ser ainda pior do que eu estou representando aqui? É disso que nós estamos falando quando nós falamos de terapia familiar sistêmica, de pensamento sistêmico, de visão sistêmica. É isso. Você nunca olha uma pessoa como um ser um indivíduo sozinho. Atrás dele tem toda uma história e várias histórias que precisam ser levadas em consideração, conhecidas ou não. Então, convido você a experimentar a constelação de relacionamento amoroso. Você pode desvencilhar tudo isso, seu relacionamento atual pode ficar mais saudável e você pode começar, se estiver à procura de um amor novo, a se conectar com pessoas dispostas a não ocupar lugares diferentes na sua família, no seu sistema, na sua fila, no seu equilíbrio de emoção amorosa, mas sim cada um no seu lugar. Aí sim, grande probabilidade, possibilidade pontual de se tornar uma relação saudável e cada vez mais saudável. Se gostou, curte, se inscreva. Você me encontra no Facebook e no YouTube como Instituto Silvia Nascimento. Toca aí no sininho para você receber o nosso próximo material. No Instagram você me acha como Silvia Nascimento _oficial. Silvia Nascimento, terapeuta sistêmica. Pega na minha mão, vem comigo, bora lá.